Olá, desejo que vocês estejam muito bem. Eu sou o professor Rui Lima, das aulas de Matemática Plus, da Academia de Estudos de Fernando Beltrão. Iremos estudar agora geometria analítica, especificamente área de triângulos. Se você tem um triângulo com vértices A, B e C no plano cartesiano, como é que você pode encontrar a área desse triângulo em função das coordenadas desse vértice? Para isso, a gente vai usar um processo algébrico, que é o de determinante. Cálculo de determinante. Você tem uma matriz quadrada, a ela está associado um número que é chamado determinante. E você tem maneiras de se encontrar esse determinante. No caso, é uma matriz 2x2, uma matriz 3x3, que é o que a gente vai usar aqui. Mas, Rui, nós estamos estudando geometria. Por que essa álgebra? Estamos estudando a geometria analítica, que é uma integração entre a álgebra e a geometria. Especificamente, iremos usar determinante aqui. Para encontrar a área desse triângulo, vai ser dada a metade do módulo do determinante. Também tem uma outra maneira de expressar esse determinante de uma forma mais fácil, que é o dispositivo prático. Confere aqui. Para encontrar uma expressão para a área desse triângulo, podemos fazer o seguinte. Eu tenho aqui um trapézio. Esse trapézio, ele tem, por exemplo, a base menor YA, a base maior YB. E a altura seria XB menos XA. Lembra que num trapézio as bases são os lados paralelos. Mas também teríamos um outro trapézio aqui. Rui, como é que seria esse outro trapézio? Ele tem base maior YB, base menor YC e altura XC menos XB. Mas nós temos o seguinte. Se eu somar a área desses dois trapézios, vai dar maior do que a área do triângulo. Então, se somarmos a área desses dois trapézios, precisamos subtrair a área desse terceiro trapézio aqui, que tem base menor YA, base maior YC e altura, que é a distância entre as bases, XC menos XA. Lembrando que a área do trapézio, ela é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Se a gente vai encontrar a área do triângulo ABC, eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar a área desse trapézio, que vai ser o quê? Base menor mais base maior, que é YB, não é verdade? Dividido por 2 vezes a altura. Qual é a altura? XB menos XA. Mas nós vamos somar com a área desse outro trapézio, que é YB mais YC sobre 2, vezes a altura, que é XC menos XB. Sendo que quando somarmos a área desses dois trapézios, precisamos retirar a área desse trapézio aqui, que vai ser YA mais YC sobre 2, vezes XC menos XA, que é a sua altura. Rui, essa é a expressão da área? Eu respondo para você que sim, é essa expressão. Mas essa expressão ela é tão grande que nós vamos escrever em função de determinante. Ó, o meio
E nós iremos escrever o seguinte determinante, assim, ó. XA, YA, 1. XB, YB, 1. XC, YC, 1. Essa maneira de escrever esses produtos, por exemplo, YA, XB, que vai estar aqui, ó, YA, XB, é uma maneira prática de escrever toda essa expressão. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui e quisesse a área do triângulo que tinha vértices nos pontos 2, 1, 3, 4 e 0, menos 1. Como é que nós encontraríamos essa área? Para a gente encontrar essa área, nós vamos fazer que a área vai ser metade do módulo, viu, pessoal? Do determinante. Rui, como é que a gente encontra esse determinante? Vamos relembrar. 2, 1, 3, 4, 0, menos 1. E a última coluna aqui sempre é 1. Existe a chamada regra de Sarri. A regra de Sarri é aquela que você repete as duas primeiras colunas aqui. 2, 3, 0, 1, 4, menos 1. E nós iremos fazer o produto de que forma? Para a direita a gente mantém o sinal, não quer dizer que é positivo. Mas para a esquerda a gente muda o sinal, não é verdade? Então nós teríamos o seguinte, esse determinante seria, ó, 2 vezes 4 vezes 1 dá 8. Agora, 1 vezes 1 vezes 0 dá 0. Aí agora, 1 vezes 3 vezes menos 1 dá menos 3. Rui, você não disse que para a direita ficava positivo? Não. Para a direita mantém o sinal. Aí agora, menos, eu vou trocar aqui, ó, 0, que é esse produto. Aí agora aqui, ó, não daria menos 2, eu troco o sinal para mais 2. Aqui não daria mais 3, eu troco o sinal para menos 3. Então ficou 8 menos 3 dá 5. 5 mais 2, 7. Menos 3, 4. Rui, a área é 4? Não. A área ela vai ser metade do módulo de 4, que é 4. Por que módulo? Porque uma área jamais será negativa. Exemplo 1. A área do triângulo, cujos vértices são 1, 2, 3, 4 e 4 menos 1. Acabamos de ver uma maneira de se encontrar essa área, que é a metade do módulo do determinante, não é verdade? Vamos encontrar esse determinante. Vou colocar os pontos 1, 2, 3, 4, 4 menos 1, e essa coluna aqui é sempre 1. Quando vamos calcular isso, repetimos sempre pela regra de Sarri as duas primeiras colunas à direita do determinante. Então, para encontrar esse determinante, fazemos 1 vezes 4 vezes 1 dá 4. 2 vezes 1 vezes 4 dá 8. 1 vezes 3 vezes menos 1 dá menos 3. Para a esquerda muda o sinal. Não daria mais 6, aí fica menos 6. Não daria menos 1, troca para mais 1. Não daria mais 16, menos 16. 12 menos 3, 9. 9 menos 6 dá 3. 3 e 1 dá 4. Então deu menos 12. Se deu menos 12, significa dizer que a área ela vai ser metade do módulo do valor absoluto do determinante, que vai dar 6, cuja resposta está na letra A. Eu já vou adiantar para vocês uma segunda maneira. Essa segunda maneira é um dispositivo prático. Se parece com um determinante, mas não é um determinante. É uma maneira prática de se encontrar, de se calcular esse determinante aqui. Rui, como é que seria esse dispositivo prático? Você vai pegar e colocar assim, ó, XA, YA, XB, YB,
XC, YC, e você sempre repete o vértice do polígono que você começou. Um detalhe importante é que essa regrinha ela vai valer para qualquer polígono. Essa regrinha ela vai valer para qualquer polígono, esse método. E aqui você vai só para determinantes. Então, por exemplo, se você tivesse um quadrilátero, você ia ter que dividir em 2 triângulos e calcular 2 determinantes. Mas aqui não, você só calcula um. O mesmo procedimento a gente vai manter. Para a direita, vamos fazer o produto, e para a esquerda também vamos fazer o produto mudando o sinal. Então, nesse caso, se nós fizéssemos isso, íamos pegar os pontos 1, 2, 3, 4, 4 menos 1, e lembra de repetir sempre o primeiro, que vai ser 1, 2 nesse caso. Quando fizermos aqui, para a direita, 4 menos 3 mais 8. Vê que a gente vai obtendo os mesmos valores. Agora, mais 1, porque trocou o sinal, mais 1, menos 16, menos 6. Então vai ficar 1, 9, 10, menos 6 com menos 6 dá menos 12. E a área é metade do módulo do determinante ou do dispositivo prático. Ou seja, menos 12, o módulo dividido por 2, daria a área igual a 6. Exemplo 2. A área de um triângulo é 4 unidades de superfície, sendo 2 de seus vértices os pontos A, 2, 1 e B, 3, menos 2. Sabendo que o terceiro vértice se encontra sobre o eixo das abscissas, eixo das abscissas é eixo do X. E que característica tem um ponto que está sobre o eixo do X? Você não pode esquecer isso. Você sabe que acima do eixo do X, o Y é positivo. Abaixo, o Y é negativo. Então, todo ponto que está no eixo do X, ele tem como característica o Y ser igual a 0. Ou seja, ele vai ser um ponto da forma x0. Então, os vértices do triângulo são A, 2, 1, B, 3, menos 2 e P, que vai ser x0. Eu já sei a área, aqui ele fez o contrário. Ele deu a área e quer um dos pontos. Para a gente encontrar a área, a gente sabe que é metade do módulo do dispositivo prático. Então eu vou lá no dispositivo prático, que vai ser 2, 1, 3 menos 2, x0, repete sempre o primeiro, que é 2, 1, e aqui vamos ter menos 4, mais 0, mais x, menos 0, mais 2x, galera, porque troca o sinal, menos 3. Então isso vai ser 3x menos 7, ok? Então o que é que a gente tem? A área, como é a área? A área vai ser metade do módulo desse dispositivo prático. Como essa área é 4, então nós vamos ter metade do módulo de 3x menos 7 sobre 2 igual a 4. Meio pelos extremos, 3x menos 7 igual a 8. Quais são os números que nós conhecemos cujo módulo é 8? Olha, o número que o módulo dá 8 é 8 ou menos 8. Então, nós vamos ter que 3x menos 7 é igual a 8, ou 3x menos 7 é igual a menos 8. Quando a gente joga para cá, vai ficar 3x igual a 5, 3x igual a 15, x igual a 5. Então, nós obtemos o ponto P, nesse caso, como sendo 5, 0. E aqui, vai ficar menos 1. Então, 3x igual a menos 1, x igual a menos 1/3. Então, obtemos o ponto P como tendo coordenadas menos 1/3 e 0, cuja resposta está na letra C. Para encontrar a área de um polígono qualquer, nós podemos usar
a metade do módulo do dispositivo prático. Só com uma condição. A única condição é que você tem que usar aqui vértices consecutivos. No caso de um triângulo, você não precisa ter essa preocupação. Mas quando você pegar um polígono com mais de 3 vértices, você vai ter que ter essa preocupação. Por exemplo, se tivéssemos interessados em encontrar a área desse pentágono aqui. Para encontrar a área desse pentágono, nós poderíamos começar por qualquer vértice. Por exemplo, vou começar pelo vértice E. Então, se eu for começar pelo vértice E, ele tem coordenadas 1, 4. Vê como é prático. Aí, se eu estou em E, eu posso ir para A ou para D. Eu vou nesse sentido aqui. Então, eu vou pegar o vértice D, reforçando que eu poderia ir para A. Só não posso ir para B ou C. Então, o vértice D seria qual? Teria coordenadas 2 e 7. Já o vértice C, agora eu tenho que necessariamente ir para C, porque eu tenho que obedecer à linha poligonal. C tem coordenadas 6 e 6. Aí B tem coordenadas quais? 7 e 3. E A tem coordenadas quais? 4 e 1. Fechou, Rui? Não. A gente sempre tem que repetir o que a gente começou. Por qual motivo, Rui, a gente tem que repetir o que começou? Porque, olha, eu saí de E para D, de D para C, depois saí de C para B, depois de B para A. Então, aqui a gente tem que fechar a nossa linha poligonal. Por isso que repetimos o que a gente começou. Lembrar que para a direita a gente faz o quê? Vai fazer o produto para a direita, mantendo o sinal. E para a esquerda a gente vai mudar o quê? O sinal. Vamos fazer aqui na raça. 7 com 12, 19. 19 com 18. 19 com 18 dá 37. Com 7 dá 44. 44 com 16. 44 com 16 deu 60. Aí vou para cá, que vai ficar menos alguma coisa, né? 1 com 12 dá 13, não é verdade? 1 com 12 dá 13. 13 com 42 vai dar 55. 55 com 42 de novo vai dar 55 com 42 vai dar 97. 97 com 8. 97 com 8 vai dar 105. Então, isso aqui deu menos 45. Claro que a área não vai ser essa. A área vai ser metade do módulo do dispositivo prático, menos 45. Ou seja, a área vai ser 45 sobre 2 unidades de área. Então, essa é uma expressão geral que podemos usar para encontrar a área de qualquer polígono. Exemplo 3. Calcule a área do pentágono ABCDE. Dados A, B, C, D e E. Se ele deu nessa ordem, se ele citou isso aqui, nós já vamos admitir que são vértices consecutivos de um polígono. Então, se são vértices consecutivos, lembra que a área ela é metade do módulo do determinante. E esse determinante, ou dispositivo prático, no caso, pode ser calculado assim: 2, 1, 2, 0, 0 menos 4, menos 2, 1, 0, 4. Lembra de repetir sempre o primeiro para fechar o polígono. Não podemos esquecer disso, de repetir o primeiro. Então vamos lá. Para a direita vamos manter 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 4 dá menos 8. 0 menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. 0. 2 vezes 4 dá 8, muda para menos 8. 0. Menos 2 vezes menos 4 dá mais 8.
Aí troca o sinal para menos 8, 0, menos 2. Isso deu menos 34. Mas a área vai ser metade do módulo disso. Então vai ser metade do módulo de menos 34, que é 34 sobre 2, que dá 17, cuja resposta está na letra C. Já aprendemos que para encontrar a área de um triângulo no plano cartesiano, podemos formar um determinante com as suas coordenadas e calcular a sua área como sendo metade do módulo desse determinante ou de um dispositivo prático, você que prefere. Mas imagine que esse determinante ou esse dispositivo prático fosse igual a zero. A sua área seria metade de zero, ou seja, a sua área seria 0 sobre 2, que seria zero. Será que existe triângulo com área zero? Não. Então quer dizer que aqueles 3 pontos no plano cartesiano não estão formando um triângulo. E quando é que 3 pontos não formam um triângulo? É quando eles estão alinhados. Então a condição de alinhamento de 3 pontos no plano cartesiano é que o determinante ou dispositivo prático formado pelas coordenadas desses pontos seja igual a zero. Essa é a condição de alinhamento para que 3 pontos no plano cartesiano estejam alinhados, ou seja, o determinante ou o dispositivo prático seja nulo. Exemplo 4. Os pontos 1, T, meio, 0, menos 2 são colineares. Para que eles sejam colineares, nós devemos usar a chamada condição de alinhamento. E a condição de alinhamento de 3 pontos é que o seu determinante ou o dispositivo prático seja igual a zero. Então, se fizermos isso, nós vamos ter o seguinte, 1T, meio, 0, menos 2, 1T, isso aqui é igual a zero. Vamos lá, para a direita mantenha o sinal. 1 vezes meio dá meio. Meio vezes menos 2 dá menos 2 meios. 0 vezes t, t. Menos 2, troca o sinal, porque é para a esquerda, mais 2. Aqui dá 0. E aqui dá mais t sobre 2. Isso tem que ser igual a 0, que é a condição de alinhamento. Se tirarmos o MMC aqui, é menos 2, é 2. 2 por 2 dá 1. 2 por 2 dá 1. 2 por 1 dá 2, 4. 2 por 2 dá 1, dá t. Então, encontraremos que t vale 3. T vale 3. Aqui é menos t sobre 2, galera. Menos t sobre 2. Repetindo, menos t sobre 2. Então, t vai valer 3, cuja resposta está na letra D. Por que menos t sobre 2, Rui? Porque está para a esquerda aqui. Você deve trocar o sinal. Ainda usando a condição de alinhamento, é possível encontrar a equação da reta. E para encontrar a equação da reta, nós vamos usar essa condição de alinhamento, que é o determinante formado pelas coordenadas dos pontos, que a gente usa até para encontrar a área se fosse um triângulo, ou então o dispositivo prático, ele seja nulo. Por quê, Rui? Porque numa reta, todos os pontos estão alinhados. Então é a condição de alinhamento com o determinante ou dispositivo prático nulo que vai dar a sua equação. Confere aqui. Para encontrar a equação de uma reta, nós podemos usar a condição de alinhamento. Mas o que é uma equação de uma reta? Imagine que você tivesse os pontos, por exemplo, 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6. Que característica tem esses pontos 10, 20, por exemplo? Que característica tem esses pontos? O que é que está permitindo agrupar esses pontos?
Esses são pontos em que a ordenada y é o dobro da abscissa x. São todos os pontos do tipo x, 2x. Ou seja, esses pontos eles vão estar alinhados na reta, eles pertencem à reta y igual a 2x. Então, a equação da reta é uma forma generalizada de representar todos os pontos. Eu poderia, por exemplo, pegar somente dois deles. Eu vou pegar, assim, os pontos 1, 2 e 3, 6. Eu queria a equação da reta que passa por esses pontos, para ver se vai coincidir com isso aqui. Para a gente encontrar a equação da reta, a gente vai usar a chamada condição de alinhamento. E a condição de alinhamento é que o dispositivo prático alinhamento é que o dispositivo prático ou determinante seja igual a zero. Como assim, Rui? Nós vamos chegar aqui, e vamos fazer o seguinte: 1, 2, 3, 6. Aí eu boto um xy. Por quê, Rui? Porque eu estou pegando um ponto geral, um ponto genérico que representa qualquer ponto da reta. E agora, eu repito sempre o primeiro, 1, 2, a condição é que seja igual a zero. Então vamos fazer aqui, 6 mais 3y mais 2x. Lembra que a esquerda muda o sinal. Menos y, menos 6x, não é verdade? Menos 6 igual a zero. Dá para simplificar aqui, sim. Menos 6 aqui com mais 6. E nós vamos ter o seguinte, 3y menos y dá 2y. E quando jogar o x para lá, vai 4x. Se eu dividir aqui todo mundo por 2, ambos os membros da equação, eu vou ter que y é igual a 2x, que é a equação da reta que nós tínhamos previsto aqui. Então, podemos encontrar a equação da reta, que é a forma generalizada que representa todos os pontos da reta, pela condição de alinhamento, em que o dispositivo prático é igual a zero. Exemplo 5. Determine a equação geral da reta que passa por esses pontos. Para isso, vamos usar a condição de alinhamento, que é o dispositivo prático igual a zero. Então, eu pego um ponto qualquer, xy, repito o primeiro ponto que eu comecei e vou fazer isso igual a zero. Então, vamos lá, vamos ter menos 15 mais 3y mais 8x. Aí vem para cá, muda o sinal, mais 3y, ok? Mais 3y, menos 5x, menos 24, igual a zero. Olha, 3y, aqui, 8x menos 5x dá 3x. 3y com 3y dá 6y. Menos 15 com menos 24 dá menos 39, igual a zero. Podemos pegar isso aqui e dividirmos todo mundo por quanto? Por 3. Quando dividirmos todo mundo por 3, nós vamos ter x mais 2y menos 13 igual a zero, que é a equação da reta que passa pelos pontos A e B, cuja resposta vai estar na letra C, na alternativa C. Exemplo 6. O ponto de interseção entre a reta que passa pelos pontos 4, 4 e 2, 5 e 2, 7 e 4, 3. Temos duas retas. Vou chamar de R a reta que passa por esses dois pontos. E já vou encontrar a sua equação, usando a condição de alinhamento, que o dispositivo prático tem que ser igual a zero. Lembrar de repetir sempre o primeiro. Aqui vamos ter 20, ok? 20, mais 2y, vamos lá, mais 4x,
menos 4y, menos 5x, menos 8 igual a zero. Vamos ter a equação dessa reta como sendo 4x menos 5x dá menos x. Agora 2y menos 2y, menos 4y dá menos 2y, mais 12 igual a zero. Vamos guardar essa equaçãozinha aqui, a equação da reta que passa pelos pontos 4, 4 e 2, 5. Mas agora nós vamos encontrar a equação da reta S, que passa pelos pontos 2, 7 e 4, 3. Repete aqui, ó, xy, 2, 7. O que é que nós vamos ter? Igual a zero. Então, nós vamos ter 6 mais 4y mais 7x menos 2y menos 3x menos 28 igual a zero. Isso aqui vai ficar 7x menos 3x vai dar 4x mais 2y menos 22 igual a zero. Encontramos a equação da reta que passa pelos pontos 2, 7 e 4, 3. Mas agora estamos interessados em que, Rui? Em encontrar o ponto de interseção. Sempre que a gente quiser encontrar o ponto de interseção, nós vamos resolver o sistema. Então, nós vamos ter menos x menos 2y mais 12 igual a zero, formado pelas equações das retas, que é o ponto que satisfaz a equação das duas retas. Rui, eu poderia isolar o y e igualar assim. Isso é uma maneira de resolver o sistema, chamada de comparação. Aqui eu vou adicionar os dois. Por que adicionar? Porque quando a gente soma aqui, ó, soma que some, na verdade, vai simplificar. Então você vai ter 3x menos 10 igual a zero. Esse 10 vem para cá, você acha que x é 10 terços. Se você achou o x, você pode substituir aqui em uma dessas equações para achar o y. Por exemplo, menos 10 terços, menos 2y, mais 12 igual a zero. Poderia ser na outra também. Aí você vai achar y igual a 13 terços. E o seu ponto é o ponto que tem coordenadas 10 terços e 13 terços, cuja resposta está na letra E. Exemplo 7. O gráfico abaixo representa, dentro do sistema cartesiano de eixos cartesianos ortogonais, a trajetória. Exemplo 7. O gráfico abaixo representa, dentro de um sistema de eixos cartesianos ortogonais, a trajetória de um táxi, de um bairro A até um bairro B, passando pelos bairros X e Y nessa ordem. Aqui ele deu a equação da reta. Se ele deu a equação da reta, 3x menos 4y mais 120 igual a zero, eu posso, de imediato, achar a interseção com os eixos coordenados. Por exemplo, todo ponto que está no eixo X, ele tem uma característica. Assim como todo ponto que está no eixo dos Y, ele tem também uma característica. O que é que caracteriza os pontos que estão sobre o eixo do X? Todo ponto que está sobre o eixo do X, o Y é zero. Assim como todo ponto que está sobre o eixo dos Y, o X vai ser igual a zero. A abscissa vai ser nula. Se nós usarmos isso aí, o que é que nós vamos ter? Se eu substituir Y por zero, nós vamos ter 3x menos 4 vezes zero mais 120 igual a zero. Nós vamos ter 3x igual a menos 120. Ou seja, x é menos 40. Esse ponto de interseção, o ponto X com o eixo do X, ele tem coordenadas menos 40, 0. Então aqui, ó, ele vai ser menos 40, 0. Agora com o eixo dos Y, nós vamos ter 3 vezes 0, porque no eixo dos Y o X é 0, menos 4y mais 120 igual a 0.
nós vamos ter menos 4y igual a menos 120. Y é igual a 30. E o ponto y é o ponto 0,30. Que ele está aqui, 0,30. Mas olha o que ele falou. Ele disse o seguinte na questão, que as distâncias entre os pontos A e X, X e Y B são iguais. A distância entre os pontos A e X, X e Y B são iguais. Olha para aqui para a gente não ter dificuldades. Eu tenho o ponto A que eu não sei quais são as coordenadas desse ponto. Eu tenho o ponto X que eu sei quais são as coordenadas, menos 40 e 0. Eu tenho o ponto Y que eu sei quais são as coordenadas, 0,30. E eu tenho o ponto B que eu não sei quais são as coordenadas desse ponto. Para a gente encontrar os pontos A e B, a gente vai fazer assim. Como essas medidas aqui são iguais, o que vai acontecer daqui para aqui tem que acontecer o mesmo daqui para aqui, como também daqui para aqui. Então, quando você sai de x para y, o seu x saiu de menos 40 para 0, então ele aumentou 40. Então aqui o teu x também precisaria aumentar 40. Se você está em 0 e aumenta 40, você vai ser 40. O teu y, ele saiu de 0 para 30, então ele aumentou 30. Então aqui ele também vai aumentar 30. Se você está em 30 e aumenta 30, passou para 60. Vamos repetir? Menos 40 para 0, o x aumentou 40. Então mais 40, chegou 0 mais 40, chegou em 40. De 0 para 30, o y aumentou 30, mais 30, 60. Aqui, de 0 para menos 40, diminuiu 40. Então, se você diminui 40, você vai chegar a menos 80. De 30 para 0, diminuiu 30. Então, chegou a menos 30. Então, quais são as coordenadas do ponto A? Menos 80 e menos 30. E do ponto B, 40, 60. Então, a resposta está na letra